Olá, sejam bem-vindos a mais um O Céu que Te Acontece, já com um pezinho no astrologuês ao português, né? A gente vai traduzir hoje uma série de conceitos importantes, interessantíssimos em astrologuês, né? No jargão astrológico, para que todo mundo consiga acompanhar, né? Tanto leigos quanto troianos, né? Tanto iniciantes quanto quem é interessado em astrologia, mas não conhece nada, e até estudantes, profissionais. Vamos falar sobre o ingresso do Sol no signo de Leão. Por quê? Por que a importância disso? Porque o Sol é o planeta que rege o signo de Leão. Sol a gente chama de planeta em astrologia, tá? Em astrologuês, Sol e Lua são chamados de planetas. É uma tradição medieval. A gente sabe que não são planetas de fato, mas o Sol então seria o planeta, o fator, o errante que rege o signo de Leão. O fato do Sol entrar num determinado signo determina, como nós temos visto em outros vídeos aqui do canal sobre os ingressos planetários, né, sobre o ingresso do Sol, que ele determina a passagem do mês todo. Dessa vez, eu vou mostrar aqui com um gráfico astrológico, com um mapa astrológico montado, com trânsitos em cima, como é que esse mês vai decorrer. Eu vou mostrar o desenho e vou fazer alguns comentários. Vem aqui comigo, presta atenção para você entender como é que vai acontecer e o que dá para fazer para você aproveitar ao máximo o período, contornar dificuldades e potencializar oportunidades. Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela para vocês verem como é que a coisa vai funcionar. Vejam só, esse aqui é o mapa do ingresso do Sol em Leão. Aqui está o grau, Sol no grau 00 de Leão. Vocês já vão perceber que tem algumas particularidades no desenho do mapa. É muito interessante eu dar esses pequenos esclarecimentos, desses pormenores, como por exemplo, aqui nas coordenadas geográficas do Rio de Janeiro, o ascendente, né, que é uma coisa determinada pela hora e também pelo local em que se está, ele vai cair no grau 27, né, 27 graus de Áries, ponto 21 minutos. Por que esse mapa está com esse desenho em que o grau do que seria aqui o ascendente está em 0 de Áries, né? Você vai reparar que todas as casas estão em 0 grau de cada signo. Porque isso aqui é uma maneira de você generalizar para tudo que ocorre no mundo, né? A gente constrói um mapa, calcula um mapa com as casas iguais, com o mesmo tamanho, 30 graus, sempre, todas elas, e iniciando sempre no 0 grau de Áries, que é o signo que é tido como convenção, como o inicial. E com isso você não fica setorizando, você não coloca o mapa preso numa determinada localidade com os seus significados. Isso aqui vai valer para o mundo inteiro, para qualquer ponto. Tá? A gente chama isso aqui, alguns vão chamar de zodíaco natural, outros vão chamar de casas cósmicas. Eu vou chamar de casas cósmicas provisoriamente, só para a gente poder entender, ok? Aqui, o Sol está aqui no ingresso, em 0 grau de Leão. O Marte já vai estar em Leão, né? Isso aqui já vai ser um indicador bem poderoso de como as energias, como as pessoas vão ter energias para executar tarefas, como vão ter capacidade de ação, isso vai ser um estímulo muito forte ao longo do mês todo, né? Todo o período vai ter um estímulo muito forte para a ação, e normalmente ação lúdica, esportiva, algo que mostre bastante vigor, criatividade. Esse bom aspecto, né, que a gente chama de trígono, que é um ângulo de 120 graus, o Marte aqui fazendo um ótimo, né, um excelente contato com Júpiter ao longo do mês todo. Tudo isso aqui, quando eu falo ao longo do mês, presta bem atenção, quando eu falo que isso aqui é ao longo do mês, eu estou me referindo ao fato de que um ingresso solar num determinado ponto determina como é que aquele mês vai funcionar, como eu já tinha mencionado antes. Ele está determinando esse mês. Então, tudo que está aqui vai funcionar quase como se fosse um mapa congelado, né? Congelou aquele momento e ele vai demonstrar para quem está lendo como é que as coisas tendem a se desenrolar em determinados assuntos. Então, esse aqui é um deles. O Marte, ao longo do mês, né, o mês vai ser caracterizado por um Marte muito potencializado, pelo contato favorável com Júpiter. Também a Lua vem
aplicando um aspecto, né, chamado aspecto aplicativo, tá, que é um trígono em que ela está se aproximando do grau em que está o Marte, né, trocando aqui em miúdos, é um trígono aplicativo, então é um fator de grande favorecimento para todo tipo de atividade que requer força, coragem, necessidade de competição esportiva. As práticas lúdicas também são muito favorecidas durante essa fase. Muitas vezes também as práticas que, como no reino animal, né, na corte entre os animais, isso favorece muito as cantadas, né, o desejo, a vontade de impressionar o sexo oposto ou o mesmo sexo, mas desejo de impressionar para obter algum tipo de prazer ou acasalar, né? Isso na natureza seria assim. Entre os seres humanos, esse aspecto aqui vai amplificar muito o lado meio um pouco vaidoso e um pouco vou mostrar as minhas habilidades, vou mostrar aquilo a que veio, né? Aquilo que eu posso realizar. Uma pessoa mostra a que veio. E nesse mesmo mapa, outra coisa que vai marcar o mês é essa conjunção de Mercúrio com Vênus. Bom, aqui abre-se um parênteses para explicar muito bem isso. Mercúrio-Vênus, essa conjunção entre os dois, quando os dois estão bem pertinho um do outro no céu, né, com uma órbita, né, de poucos graus de distância, normalmente, isso é uma coisa que acontece com a maior das frequências, não é nenhum grande evento, não é, todo mês pode acontecer isso. O Mercúrio nunca dista do Sol mais do que 28 graus, portanto, o máximo que ele ficaria distante dessa posição aqui, onde o cursor aponta, seria algo em torno disso aqui. Ele ficaria até aqui ou no máximo aqui. Tá? É o máximo de distância de Mercúrio em relação ao Sol. E Vênus, 45 graus de distância do Sol. Então seria 30 aqui, ó. Seria aqui na metade dos Gêmeos ou daqui para cá na metade do Virgem. É o máximo de distância que eles fazem. Quando há uma conjunção entre Mercúrio e Vênus, não é algo tão expressivo, tão significativo, porque é frequente a beça. Nós vivemos essas conjunções com uma frequência enorme. Mas, de qualquer jeito, isso tem significado, sim. Toda vez que Mercúrio e Vênus entram em conjunção, nós temos uma expressão intelectiva, inteligível, daquilo que é belo, daquilo que é artístico. No caso, Mercúrio em Câncer. Aliás, note vídeo de Mercúrio em Câncer, note vídeo de Vênus em Câncer. Temos aqui no canal, confira, porque tem uma análise individual desses fatores. O Mercúrio ali vai dar voz aos assuntos de família, aos assuntos ligados ao passado, muita perspectiva voltada historicamente, né, para explicar as situações atuais. Tudo é o intelecto coletivo falando enquanto Mercúrio passa ali em Câncer. Isso vai mexer bastante com os assuntos imobiliários, os documentos que são necessários, que têm necessidade de serem revistos. Enquanto Vênus passa ali, é a busca por aconchego. O Vênus em Câncer lembra muito aquela coisa que a gente faz quando vai na casa da vovó, e a vovó faz um bolinho bem gostoso para a gente comer, né? Fica entupindo a gente de comida para agradar e para fazer carinho, né? Ou então vai na casa da mama italiana e ela obriga você a comer aquela lasanha enorme, né? Tudo com amor, né? Mas é muito curioso. Quando eles dois entram em conjunção, você tende a mostrar o seu senso estético, às vezes explicando como é que determinada coisa se faz artesanalmente. Você pode também atenuar conflitos verbais, né, de diferenças intelectuais entre as pessoas. Isso é o Vênus atingindo Mercúrio, e no caso de dar voz a alguma coisa afetuosa, seria o Mercúrio em conjunção com Vênus. Ocorre que eles dois estão em órbita, né, de oposição. Tá vendo aqui essas linhas fortes vermelhas aqui com o Plutão, né? Aqui eu estou desconsiderando alguns pontos, mas esse ponto aqui é o mais enfático. Vênus, sobretudo, está em oposição com Plutão. Então seria um momento de trazer à tona uma série de mágoas do passado, de fazer a correção, a retificação de processos que foram dolorosos no passado.
num nível mais mundano e até orgânico, algumas pessoas que são particularmente suscetíveis a problemas em aparelho reprodutor interno, né, aparelho genital, podem sofrer um pouquinho nessa fase. Se já estiverem com algum problema em andamento, pode agravar, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Outros vão ter as mágoas de relacionamentos e de fatos, de situações ocorridas tempos atrás, tudo vem à tona, né? Nessas fases, essas coisas podem atiçar o contato entre as pessoas e em vias de resolução desses problemas. Muitas vezes, pessoas que você não vê há um bom tempo entram em contato para resolver essas questões, alguma coisa que ficou pendente, algo que está mal resolvido. Normalmente é algo afetivo, né? Outra vez, mais uma vez, vou indicar outro vídeo do canal, né? Um vídeo sobre a oposição de Vênus, Mercúrio e até o eclipse com Saturno e Plutão, né? Presta atenção no canal que tem várias indicações pontuais sobre cada coisa. Pessoas de afetos antigos podem vir a entrar em contato. Algumas vezes é para tentar dissipar alguma coisa que não ficou legal, né, que não ficou bem. Outras são só para, oi, como é que você está? Tá tudo bem? Algumas pessoas podem ficar meio mexidas com isso, né? Isso tudo, repito, ao longo do mês. As casas cósmicas em que esses dois fatores estão se movimentando são as casas 4 com Mercúrio e Vênus ali, e 5 com Marte ali. Casa cósmica, não casa setorial, né? Aquela casa de cálculo de domificação, né? E nesse caso nós vamos ver esse aumento de interesse esportivo, dos assuntos imobiliários, vão ter reformas que na política, na economia, vão atingir diretamente o setor imobiliário, a posse ou a comercialização ou a negociação de terras. Outro ponto que chama bastante a atenção é que esse mesmo fator aqui, que são Marte, Lua e Júpiter em trígono, em ótimo aspecto, favorecem também alguns contatos entre países diferentes, podem atenuar alguns, assim, amaciar conflitos pré-existentes, embora eles não vão desaparecer, né? Aqueles que já são declarados, os conflitos declarados não somem, mas algumas formas de cooperação internacional podem surgir ao longo do período, ao longo do mês. E se isso atinge determinados pontos no seu mapa, imagine todos os pontos de triangulação onde tem signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário dentro do seu mapa, isso pode ser extremamente agradável, desejável, favorável, muito bom para você desempenhar tarefas difíceis com desenvoltura e um belo de um sorriso no rosto, com resultados quase imediatos ou de curto prazo. Ainda mais adiante, olha, tem gente que não usa o Quiron, né? Eu aqui vou ousar utilizar o Quiron, né? O mês começa com a Lua saindo de uma conjunção com ele, mas ainda sob a órbita, dentro da conjunção. Isso significa que é muito, muito importante que haja um olhar sobre a saúde. Tanto você individualmente, nessa fase aqui, ter esse cuidado. Normalmente a gente muda a dieta, altera práticas de exercício, começa a fazer exercícios, o médico recomenda que você manere numa coisa e acentue outra, mas também para vias coletivas isso aqui pode ser uma melhoria dentro dos sistemas de saúde. Aí vai depender do contexto de cada cidade, estado, região, país, mas sempre tem algum grau de melhoria em relação aos sistemas de saúde. E aqui no Brasil isso é meio difícil da gente cogitar, né? Porque está sempre muito precário, mas é o que o mapa coloca ao longo do mês. Às vezes pode ser apenas uma informação que melhora alguma condição, mas não necessariamente aquela melhoria esperada, né, que todo mundo gostaria. O Sol também ingressa no mês em quadratura com Urano. Olha aqui, Urano, o Sol em quadratura em ângulo tenso, né, 90 graus com Urano. Esse benefício aqui ele tem essa contrapartida
em que todo mundo volta a ficar radical, todo mundo resolve defender duramente algum sistema ou ideológico ou uma causa, todo mundo acha que está com a verdade, está teimoso demais. Esse é um cuidado importantíssimo a ser tomado ao longo do mês. Muito cuidado com isso. Também, num outro vídeo, eu já tinha mencionado que Vênus vai fazer um trígono com Netuno, que é excelente para coisas artísticas, viagens românticas, assuntos de conciliação e de perdão ao longo do mês. Agora vamos ver como é que isso funciona com alguns pontos cruciais do mês, né? Que vai de 22 de julho até aproximadamente ali 21 de agosto. Então vamos ver como é que isso vai se dar. Aqui por dentro o mapa do ingresso do Sol em Leão, aqui por fora os trânsitos que vão incidir sobre esse mapa. Eu vou só colocar aqui o mapa, o Sol certinho em cima, aqui no dia, né, também. E vamos começar aqui fazendo uma tiragem por amostragem, né? Olha, esses pontos de contato que eu já tinha inicialmente mencionado, eles vão ser ativados, na maioria das vezes, pelo movimento lunar, quando a Lua, como um gatilho, né, como um ponteiro de um relógio, encostar neles aqui por conjunção. Então dispara a tendência mencionada, que é o pano de fundo do mês todo, né? Nesse caso, a Lua vai encostar em Mercúrio, Vênus ali, nos dias, veja aqui, nesse dia aqui, ó. Aqui. Vou colocar a hora certa. Mais um pouquinho para frente. Aqui já está começando a disparar. Né? E, então ficaria no dia 30 de julho, né, dispara esse fator. É sempre interessante, mesmo sendo um aspecto provocado, né, engatilhado pela Lua, sempre se coloca aqui um dia antes, um dia depois. Então bota aí uns 3 dias, 4 dias de disparo desse fator. Então esse ponto de conflito, de retorno, de assuntos do passado, de documentações familiares, todos disparam aqui nessa mesma fase, né? Uma coisa que eu não tinha mencionado antes e menciono agora é que essa conjunção Saturno-Plutão, que agora eu envolvo com o cursor, ela pressupõe um acréscimo. Isso já é uma coisa que já está acontecendo há um bom tempo, vai durar até além de 2020, mas dentro desse sistema, desse olhar, né, com o mapa com 0 grau de Áries e casas iguais, né? Mas toda vez que tem uma configuração como a tensão que esses dois caras aqui representam é sobreativada. Então a gente pode esperar algum evento que desencadeie conflitos, normalmente entre autoridades, entre poderes estabelecidos, figuras de conservadorismo, que é Capricórnio, né, que representa muito isso, que é aquilo que está estabelecido, e oposições ou olhares que são críticos em relação a quem está estabelecido, seja no Brasil ou em qualquer lugar. Isso aí não tem lugar. Aqui o mapa é feito para justamente não ter um lugar específico, né? Mas isso aqui então é um disparar desse processo, a partir do dia 30 de julho começa, mais um pouquinho ali para frente, no dia, vamos colocar aqui algumas horas antes, quando a Lua faz a conjunção com o Sol, né? Vai ter uma lunação depois disso, né? Vai logo alguns dias depois, mas assim, aqui a Lua em trânsito, ela vai encostar no Sol do mapa do ingresso. Então ela vai disparar aquelas situações que o Sol tem, entre elas o fato de promover melhorias entre esses assuntos que são... Aqui o Sol vai fazer um trígono, né, com Quirón, com a Lua, melhorias nos assuntos que são ligados à saúde, a áreas de ensino, pode até disparar as reivindicações que muitas vezes já foram feitas, mas reivindicações nesse campo aqui, em áreas de ensino, repito, medicina, esportivas. A Lua também vai fazer uma conjunção com o Marte, algum tempo depois, aqui logo um dia depois, né, no dia
1º de agosto, a Lua já faz a conjunção com o Marte, disparando aquele incrível benefício ali, aquele fator que é muito favorável, que é muito esperável, que pode ter, ampliar a capacidade de ação das pessoas, né, dos esportistas, das pessoas que têm projetos e ideias pioneiras, aqueles que são competitivos, querem sair na frente, que têm alguma coisa que considerem bastante relevante para o mundo e que queiram deixar algum tipo de legado, mesmo até após a própria morte, né, deixar algum legado para terceiros. Isso aqui é uma alavancagem com situações coletivas que incidem sobre o indivíduo ou com um vigor a mais para realizá-los, né? Vocês vão ver que isso aqui vai acontecer um pouquinho depois da lunação, né? Vamos colocar aqui, vamos fazer a lunação acontecer. Vamos colocar um dia antes aqui. Na verdade não chega a um dia antes, né? São algumas horas, né? Chega no dia 31 de julho e a Lua faz a lunação. A Lua chega ali em cima do Sol, né? Do Sol, aqui ó, Lua e Sol no trânsito, né? Um acontecendo em cima do outro. Muito perto do Marte, né? Que é a potencialização, que é o retorno da Lua à condição de conjunção com o Sol, né? Isso tem repercussões muito grandes nesses sistemas aqui que lidam com crianças, jovens, as situações que se voltam para o público infanto-juvenil. É muito bom para fazer eventos, grandes festividades, para promover avanços dentro desse campo que promove a juventude, que promove o jovem, né? que mexa com as instâncias pioneiras que mexem com isso, né? Com todos os projetos voltados a esses assuntos. Então a lunação vai ocorrer aqui, mais um pouquinho à frente, vamos colocar aqui dias à frente, né? Depois o Sol vai encostar ali no Marte também, especialmente no dia 4, mais uma vez desencadeando aquele bom aspecto. A Lua vai encostar no Júpiter ali no dia 9 de agosto, ela passa por ele aqui no começo do dia, né, na parte da tarde do dia 9, mas fica dia 8, dia 9 com essa tendência aqui crescente. Também mais uma vez amplia aquele grande triângulo favorável aqui, né, com um pouquinho de confusão, um pouquinho de troca de informações. A Lua faz uma quadratura aqui com Netuno, a gente pode passar, né, toda coletividade pode passar por algumas dificuldades de entendimento, mas é uma coisa bastante rápida. E aqui o ponto crucial dessa passagem são os dias 11 e 12 de agosto, quando a Lua toca essa conjunção que é sempre muito complexa ao longo do mês. Então vai tocar o Saturno e o Plutão, onde as situações políticas, sociais, os sistemas de controle, as hierarquias que ocorrem dentro de empresas, serviços públicos, governos e tudo que você pode imaginar em termos de hierarquia, tem aquela oposição, aqueles aspectos tensos aqui disparados também. Então, a gente pode esperar aí no noticiário algumas situações curiosas envolvendo governantes, envolvendo coisas tipo a política do Brexit, as reuniões entre cúpulas governamentais internacionais, no Brasil também a mesma coisa, fora do Brasil o mesmo processo. E essa fase aqui individualmente é muito interessante para a gente descartar coisas, né? Especialmente ali no dia 12, de repente agenda aí bota fora aí de coisas dentro de casa, né? Apesar de tudo, vai fazer essa oposição aqui com Vênus, né? Aliás, nesse mesmo dia, né, nos dias que antecedem isso aqui, vamos voltar alguns dias, ó. Aqui, Vênus vai estar juntinho em cima de Marte, aqui, ó, do Marte do mapa, que vai ser o dia 7 de agosto, né? Então fica 6, 7, 8, mais ou menos, 5, 6, 7, 8, 9, esses dias de agosto.
que é muito bom para atividades românticas, prazerosas, né? Que, como eu já tinha dito antes, que são os encontros românticos e aquela coisa da sedução que pode ocorrer bem fortemente. Mas aqui, voltando ali para o ponto onde nós estávamos, aqui para frente, a Lua vai passar ali pela 11ª casa do mapa, vai ter feito uma oposição aqui com Marte, por volta ali do dia 14 de agosto, também é um dia complexo, porque pode suscitar reações agressivas, explosivas por pouca coisa, a famosa síndrome de Pato Donald. Quem está mais suscetível, em geral, dá umas broncas aí em quem está por perto, né? Então, se tiver gente que solta faísca normalmente, se acalma e fica um pouquinho distante. E um pouquinho mais à frente, né, terminando ali o ciclo do mês, a Lua vai estar, né, no dia 16 de agosto, 17 também, vai fazer uma conjunção com Netuno, que é um período ótimo para recolhimento interior, para participar de alguma coisa que possa alterar a sua percepção de mundo, talvez até usando música ou visitando alguma coisa ligada a obras de arte. Então é um período aqui que vale a pena você reconsiderar, rever o quadro geral das situações que te levaram a ter as situações em que você vive agora, as circunstâncias vividas atualmente. Então a Lua cruza ali esse setor, tá? Mas ali para frente, antes do Sol chegar, o Sol vai chegar em Virgem no dia, né, aqui no dia 23 de agosto, agora sim, 22 para 23 de agosto, o Sol está chegando em Virgem, encerrando o ciclo do Sol em Leão e iniciando do Sol em Virgem. Isso vai ser assunto para um outro vídeo, né? E é isso aí. Então eu fico por aqui, espero que você consiga planejar bem o mês, né, o mês do Sol em Leão. Deixo aqui meus parabéns aos leoninos, feliz aniversário a todos vocês e que continuem cantando muito com seu vigor e com seu carisma, sua vontade de serem generosos. Um abraço e até a próxima.